Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Deus. Nesse momento, vamos iniciar o louvor dessa noite, cantando a música Foi Assim. Tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, e o meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Só os homens neste momento. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender. Mulheres. E senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus, que aprendi a depender do amor de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar nosso louvor agora cantando Sempre de Jesus. Ser sempre de Jesus, eu levarei ao mundo sua luz, em todo tempo e em qualquer lugar, com meu Jesus eu quero sempre estar.
Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar, sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar, sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Amém. Amém. Então vamos dar início ao nosso culto, cantando todos juntos, em pé, Nasce em Mim. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, me salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim,
nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Santo Deus e nosso amado Pai que estás nos céus, a nossa gratidão, Senhor, a Ti, pelas bênçãos, pela proteção que o Senhor nos concedeu até aqui. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para prestar este culto de adoração, de louvor ao Teu nome. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Aceita também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio, nos ensinando, nos ajudando, Senhor, a cada dia a darmos um passo para mais perto de Ti, mais perto do céu e de vivermos a eternidade contigo. Vem, Senhor, estar em nosso meio. Esteja com todos os Teus filhos que aqui chegaram para Te adorar nesta noite. Te pedimos por Jesus. Amém. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Neste momento, nós vamos adorar a Deus agora, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Neste momento, nós vamos cantar o hino 497. E se você trouxe também a sua oferta para contribuir com a reforma da nossa igreja, chegou também o momento de você participar. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do Teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com Teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a Ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi, das paisagens conhecidas. As memórias
Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos aqui para louvar ao Senhor nosso Deus. Amém? Amanhã deveria ser a folga do pastor. Mas se alguém precisar de uma visita amanhã, por favor me ligue que eu estarei atendendo normalmente. Eu não liguei para o irmão Agostinho, mas eu gostaria, irmão Agostinho, de visitar o senhor e a irmã Paulina amanhã à tarde. Falei para minha esposa, amor, preciso fazer uma visita para o irmão Agostinho de 2 horas. Você vai comigo ou não? E ela está pensando se consegue ajustar para ir comigo ou não. E vou ali fazer uma visita para a professora Ieda na escola. Vou tentar marcar, professora, um horário com a professora do Gabriel para conversar um pouquinho e tal, e assim por diante. E à tarde também, em algum momento, eu vou estar visitando os enfermos no hospital, especialmente aqui. E uma irmã nossa, irmã Aparecida, uma irmã que ela é japonesa, ela tem frequentado Guanabara pela distância, mas ela é membro da nossa igreja aqui, está hospitalizada no Hospital Dona Helena, e eu estive essa semana ali com ela. O esposo não é adventista, esteve hospitalizado também, seu Davi, os dois. Graças a Deus ele saiu, e ela, se não saiu, esse fim de semana estará saindo aí nos próximos dias, graças a Deus. Nessa noite nós vamos fazer o sorteio. O sorteio hoje vai ser apenas para os amigos, ok? E eu tenho 3 brindes que eu queria deixar aqui para membros da igreja, mas eu vou usar um critério especial. Então eu tenho aqui 4 brindes. Eu tenho um CD do Cânticos Vocal, um livro Esperança para Viver, um outro livro Casamento que eu sempre quis, e este livro, A Ciência do Bom Viver. Falando em Ciência do Bom Viver, estamos estudando este livro aqui todas as quartas-feiras. Quarta passada, o pastor Harry deixou uma mensagem poderosa aqui para nós, principalmente para quem tem filhos. Espetacular. Nesta quarta-feira vai estar conosco o pastor Lucas, e nós vamos estar orando aí por várias famílias da igreja. Todas as famílias que começam, o líder da família, que começa com a letra A, todos nós vamos convidar para vir à frente, porque teremos uma oração especial por essas famílias, ok? E no final deste livro, nós vamos sortear para um amigo nosso, que está visitando essa noite, no final tem um guia de estudo. No caso, se você ainda não estudou, para esta quarta-feira, a lição 2, a cura divina, baseada nos capítulos 5 a 8. 5 a última parte, ok? Na verdade, página 91 até a página 127, ok? Dê uma olhada, você pode conferir ou pode completar um exercíciozinho que tem aqui, e na quarta-feira, vamos fazer um sorteio de um brinde também, de repente, né? Para todos que preencheram, vamos entregar alguma coisa. Hoje, nessa noite, os amigos que nos honram com a presença, nós pedimos para preencher este papel. Este papel aqui, já até explico por quê. Este papel tem o nome, o telefone, o WhatsApp e o e-mail, para nós contactarmos, mandarmos uma mensagem para você, para convidar você para voltar aqui conosco. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, eu tenho aqui 10. Irmão Isaac, por favor, o senhor pode vir me ajudar? Eu quero que o senhor escolha aqui, porque o senhor não conhece ninguém, 4 pessoas para vir buscar aqui os 4 brindes. São esses 4? Quer trocar algum? Não, então tá. À medida que eu vou chamando você, você pode vir aqui à frente para buscar o seu brinde. Vanderlei Borges. Vanderlei, muito bem, seu Vanderlei. É uma alegria muito grande para nós tê-lo aqui conosco, tá? Deus continue abençoando. E pegue um livro ou o CD. Fique à vontade, escolha. Miriam. A Miriam, olha, é a esposa? Poxa, ganharam o brinde aí em família, parabéns. Ronald. Obrigado, Ronald, pela sua presença. Você é sempre bem-vindo aqui. O último, irmão Isaac. O Ronald pode escolher o livro ou o CD. Jéssica. A Jéssica.
Ok, Jéssica, seja bem-vinda aqui. Você sempre é bem-vinda aqui conosco. Os demais amigos que não ganharam, não desanima não, porque no próximo domingo você pode ganhar. Nós estamos tendo uma série sobre milagres. E nessa noite nós vamos abordar um milagre especial, um milagre fantástico que ocorreu no Antigo Testamento. No próximo domingo eu estarei em Maringá realizando um casamento, ok? Nós teremos domingo que vem aqui um programa todo especial em homenagem aos pais. Venha participar. Você que é pai, você que é filho ou filha, você que é mãe, toda mãe tem um pouco de pai, não é verdade? Então todos estão convidados a participar. Os jovens estão preparando um programa com muito carinho, um lindo programa para homenagear o papai. Então você, pai, é o convidado especial. Todos são convidados, mas os pais de maneira especial. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Em Daniel, capítulo 3, está a história do milagre que nós vamos estudar nessa noite. Daniel, capítulo 12. Desculpem, capítulo 3, verso 1 até o verso 12. Daniel, capítulo 3, verso 1 até o verso 12, por enquanto. Na minha Bíblia eu posso ler assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto que apregoava em alta voz ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todo o povo ouviram a voz ou o som da trombeta e dos instrumentos musicais que nós já mencionamos aqui, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pela qual todo homem que ouviste o som da trombeta e dos instrumentos musicais deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Verso 11, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que levantei? Agora, pois,
Estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta e dos instrumentos musicais, que nós já lemos aqui, vocês devem prostrar e adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que amarrassem a esses 3 rapazes e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, as suas túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, estou vendo 4 homens, eu vejo homens, 4, soltos, que eles andam, eles passeiam dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, pela qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, ou monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Nabucodonosor, ele teve um sonho. Este sonho está no capítulo 2. É uma tarefa para casa. Leia o capítulo 2 de Daniel durante essa semana. E o rei, ele viu neste sonho uma grande estátua. E ele mandou chamar os homens mais inteligentes, ele mandou chamar os homens mais sábios, ele mandou chamar os feiticeiros, os astrólogos, os astrônomos. Ele mandou chamar as pessoas mais inteligentes, ou que se diziam inteligentes do reino, para dizer o que ele havia sonhado. Mais ou menos assim: irmão Jamilton, essa noite eu tive um sonho. Por favor, se o senhor me falar o que eu sonhei nessa noite, o senhor vai ganhar um brinde. O senhor vai para o encontro de casais sem pagar. Só que se o senhor não me falar o que eu sonhei, o senhor vai morrer. O que eu sonhei, irmão?
Ninguém podia dizer. E os astrólogos, os astrônomos, os agoreiros, os feiticeiros, eles tentaram ganhar tempo, porque somente Deus sabia o que o rei havia sonhado. Interpretar um sonho é a coisa mais fácil que tem. Eu fui pastor auxiliar da Igreja Central de Itajaí e fui visitar uma moça que ela havia recebido uma revelação de Deus. Tinha uma visão. E ela tinha as visões dela, era praticamente 5 noites na semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo ela não tinha sonho, nem visão e nem revelação. E eu disse para mim, conta a última revelação. E ela sonhou que tinha um dragão, que tinha um monstro, um bicho correndo atrás dela. Pastor, o que significa isso? Tentei ganhar tempo e disse, olha, se eu quiser enrolar você, a coisa mais fácil é interpretar o seu sonho. Eu vou inventar uma história, vou dizer que o dragão é Satanás que quer destruir você. Faz sentido, não faz? Aí eu falei, mas antes de dar a interpretação do seu sonho, eu quero fazer algumas perguntas para você. Que horas que você se levanta? 5 horas da manhã. O que você faz? Tomo meu banho, faço a minha oração, como alguma coisa, 6h30 estou no trabalho. Tá bem? Almoço, 12h. Saio do trabalho, vem para casa? Não. Saio do trabalho, vou direto para a faculdade. Chega em casa a que horas? 11, 11h15, 11h30. Chega, toma uma água, toma um banho, vai dormir. Que isso, pastor? Eu sou filho de Deus também. Sou filha de Deus. Ah, é? Por que você é filha de Deus? Falou, tem que comer também. Eu chego com fome. Tá bem, o que você come? Uma fruta, um biscoito, um copo de leite, um suco? Diz, ah, pastor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu já almocei mal, não jantei nada. Eu chego em casa, eu como um pratinho básico de arroz com feijão, batata frita, ovos, eu só como se for de 3 juntos, um bifão e assim por diante. Eu disse, amiga, eu já vou dar a revelação do seu sonho. Na verdade, você não está tendo revelação, sonho, visão de Deus. Você está tendo pesadelo porque a sua barriga está cheia. Eu poderia dizer para ela, inventar, seria fácil. Mas como poderia eu interpretar um sonho que eu não sei o que o Lucas sonhou? Era difícil, na verdade seria impossível. Somente Deus sabia o que havia se passado na Câmara Real. Somente Deus sabia o que Nabucodonosor havia sonhado. E Daniel orou ao Senhor, Daniel entrou em cena. Daniel orou ao Senhor e disse, olha rei, você viu uma grande estátua. E a cabeça dessa estátua era uma cabeça de ouro. E o ouro, a cabeça dessa estátua, o ouro representa o seu império, representa a Babilônia. E isso subiu para a cabeça do rei. Daniel apareceu, interpretou, deu o simbolismo. E ele então, com toda a arrogância, toda a prepotência e autossuficiência, ele mandou construir uma grande estátua. Afinal, o ouro era o metal mais precioso, mais nobre daqueles metais. Era o mais especial, era o mais caro. Então ele mandou construir uma grande estátua de ouro puro. Essa estátua media aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. Imagina só, uma grande estátua, 3 metros de largura. 1, 2, 3, olha só. Mais 30 de altura. Dá para perceber a imponência, o tamanho desta estátua. Era um grande, um belo monumento incontestável para a sua glória, para a glória de Nabucodonosor, para a sua autossatisfação e para encher o seu ego. Queridos amigos, queridos ouvintes, grandes monumentos também existem na vida do ser humano. O homem busca desesperadamente a fama, a honra, a glória e o poder. Todos querem, como Nabucodonosor, atrair as multidões para si. Estamos vivendo na época das Olimpíadas. E nessa época das Olimpíadas, as estrelas estão atraindo multidões para si. Pessoas pagando horrores para ver um ídolo. E eu estava ouvindo essa semana alguém comentando que
o trio mágico, os atacantes da seleção brasileira juntos, eu não acreditei, depois dei uma olhada, juntos, os passes deles valem, alguém viu essa informação? 1 bilhão de reais. Parou para pensar? 1 bilhão de reais. E se nós ouvirmos a notícia de que Neymar vai estar aqui em Joinville, será que nós vamos ver algumas pessoas indo atrás de Neymar? Algumas centenas de milhares de pessoas de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil, do Rio Grande do Sul, estarão aqui em Joinville para ver Neymar. Todos querem, como Nabucodonosor, atrair as multidões para si. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma banda de rock chamada U2 veio ao Brasil. E um grupo de jovens ficaram pelo menos 15 dias na fila para comprar um ingresso para assistir. Jovens ficam dias, semanas e em alguns lugares até meses em fila para ver um cantor, para ver um artista. As pessoas estão enchendo os estádios hoje para assistir uma partida de futebol, estão enchendo estádios para ver um ídolo, para ver um cantor. No ano de 1966, o maior conjunto, a maior banda de rock do mundo, os Beatles, eles afirmaram: o cristianismo passará, hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Os Beatles chegaram a dizer essa frase. E hoje muitas pessoas também estão procurando a honra, a glória, a fama e o poder. Nabucodonosor construiu essa grande estátua e convidou todos. Na verdade, ele assinou um decreto que todos deveriam vir para um momento solene da adoração àquela estátua. A estátua ficou pronta e pessoas de diferentes lugares, castigadas pela escravidão, eles não resistiram à ordem do rei. E a Bíblia diz no verso 7, que lemos nessa noite, que todos eles, com exceção de 3 jovens, se curvaram ante a estátua. Eles eram forçados a se ajoelhar ante a um Deus que eles não conheciam. Pergunto para você que me ouve nessa noite, para quem você tem se ajoelhado? Para quem você tem se curvado? Algumas pessoas têm se curvado para as diversões, para algum cantor, para algum ídolo. Outros têm se curvado diante de uma doença. Têm se curvado diante de um vício. Têm se curvado diante da depressão. Alguns têm pedido a morte. Alguns têm dito: Senhor, não consigo mais. Senhor, não consigo mais viver. Senhor, não consigo mais resolver esse problema. Pergunto para você que nessa noite talvez esteja se curvando ou esteja curvado para algo ou para alguém. Você já se tentou ou já tentou se levantar alguma vez? Você já tentou levantar a sua cabeça e não conseguiu? Talvez alguém que está preso a algum vício. O conceito babilônico exigia que o adorador colocasse o rosto em terra para não enfurecer o seu Deus. A sua principal divindade era o deus Marduk. A mitologia babilônica diz que a teoria babilônica, através da mitologia, é que haviam 2 deuses principais. Um deles era Tiamat e o outro era Marduk. E eles começaram a guerrear. E a guerra foi tão feroz que Marduk destruiu a Tiamat. E com o corpo de Tiamat, Marduk fez a terra. E com o sangue, ele fez os rios, os mares e as águas. E o conceito babilônico dizia que quando uma pessoa fosse adorar a Marduk, ela deveria não apenas se ajoelhar, mas ela deveria se curvar e colocar o seu rosto no solo, o seu rosto no chão, para não enfurecer o deus Marduk. Que contraste com o Deus da Bíblia. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá? O meu socorro vem do céu.
O meu socorro vem do Criador do céu e da terra. Pergunto para você, querido amigo, querido ouvinte, para quem você tem olhado? Você tem se curvado para uma doença, tem se curvado para um vício, tem se curvado para alguém que te oprime, e tem olhado para isso? Devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em meio a toda aquela multidão, em meio a toda aquela adoração, havia 3 homens que recusaram a obedecer a ordem do rei. Quem eram aqueles 3 rapazes? Os 3 amigos? Os 3 amigos de Daniel. Era um remanescente entre milhares. Alguém alguma vez já se questionou onde é que estava Daniel, que não aparece na Bíblia nessa ocasião? Alguém já se questionou? Daniel, por essa ocasião, ele era um dos maiorais, ele era um dos homens mais importantes, talvez primeiro-ministro nessa época de Babilônia. E ele havia saído provavelmente para uma outra província, dentro do império de Babilônia, para atender os negócios do rei. Por isso a Bíblia, nessa ocasião, nessa história, omite a história ou o nome de Daniel. A Bíblia diz apenas que 3 rapazes, 3 jovens, e dá a entender que ele havia viajado para atender os negócios do rei. Aqueles 3 amigos de Daniel, eles eram e foram um remanescente entre milhares. Aqueles 3 jovens, eles não se ajoelharam perante a estátua. Eles não obedeceram a Nabucodonosor. Eles não ficaram com medo. Eles foram fiéis a Deus. Fiéis a toda prova. Eu pergunto para você, querido amigo, querido ouvinte, querido jovem, quando vem a provação, quando vem a tentação, você tem decidido permanecer fiel a Deus como aqueles 3 rapazes? Alguma vez o fogo já acendeu tanto na fogueira que você teve medo? Por isso aqueles 3 rapazes, eles foram levados diante do rei e chegou o momento de demonstrarem a sua fé ante a fornalha ardente. Algum momento você na sua vida já teve que demonstrar a sua fé diante da fornalha? Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno. O que é moderno ficou para trás. Nós estamos no pós-modernismo. E é interessante que a geração Z já ficou para trás, a Y, e está chegando a geração Beta e assim por diante. Para você ter uma ideia, existem as pessoas mais maduras que não conseguem usar este celular. A minha mãe, a minha sogra, alguns irmãos mais velhos, eles não conseguem usar um smartphone. Não conseguem ligar, não conseguem nada. Para você ter uma ideia. Isso não é defeito, ok? Hoje tem muita gente que usa celular para tudo, menos para ligar, porque não tem crédito. Tem para qualquer coisa. Precisa fazer ligação, não tem crédito. Você me empresta aí e assim por diante. Mas tem gente que não sabe. Um dia desses, o Gabriel, o Lucas, é tanto filho que começa a delirar com o nome deles, né? Eu digo que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é ótimo. 4 quem tem é demais, tá? 4 filhos é demais. E ele falou, pai, deixa eu jogar no seu celular. Eu falei, eu não sei nem se meu celular tem jogo. Ele falou, tem. Falei, mostra pra mim. Ele foi, entrou aqui, ia colar e achou um jogo no meu celular. Pai, eu quero jogar aquele joguinho. Filho, você vai falar isso de joguinho com o pai? E ele um dia pegou um outro celular, que não tem que passar o dedo, touchscreen, e ele não sabia ligar o celular. Aí ele ficou assim, no celular, passando o dedo, tentando desbloquear o celular. Tem coisa que o meu moleque de 3 anos, ele sabe mais do que eu. O Gabriel agora tem 9 anos, mas já tem 3 anos pelo menos que ele me ensina um monte de coisa. Filho, o pai tem que fazer um negócio assim, como é que faz? Me ajuda. Ô pai, mas isso é tão fácil, o pai tem que aprender esse negócio. E ele vai. E nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno, as coisas são diferentes. Por exemplo, eu sou da época em que o Camacho, começou a história do Camacho de novo, que o Camacho
Olhava para Neide, gostou, achei bonita aquela brasileirinha ali, eu peruano, será que tem alguma chance e tal. E ele começa a galantear, a convidar para sair, a mandar flores, a escrever bilhete, e depois fala assim, quer jantar comigo? Aí ela gostou daquele peruanozinho assim, gente boa, e depois ele diz, quer namorar comigo? E ela responde, eu quero, não vivo sem você. Mas hoje não, hoje a coisa está totalmente mudada, a coisa está totalmente diferente. Hoje não tem problema. Os rapazes é que podem receber, desculpem da expressão, as cantadas das moças. Hoje, as moças é que estão indo atrás dos rapazes. Uma diz que não, parabéns para você. Eu sou dessa época ainda e prefiro ficar com a velha guarda. Mas hoje, se a moça dá em cima do rapaz ou insinua-se para o rapaz, no mundo que nós vivemos, está tudo certo. Não tem nada de errado nisso para as pessoas. Olha só, o alemão veio aqui. Acho que ele está atrás dessa menina. Não sei por quê, Fábio. Aí, tá vendo? Que coisa mais linda. Ele veio do Bom Retiro, né? Do Bom Retiro para a Central, atrás da moça bonita. Parabéns, viu? É de família. É para casar. Mas não precisa ser agora, não. Depois da faculdade, ela quer fazer odontologia, né? Então, é isso aí, alemão. Aí, ó, essa é da minha turma, da minha época. Já pediu em namoro, não? Se precisar de umas dicas, fala comigo depois, viu? E eu não cobro consultoria, tá bom? Mas hoje nós vivemos nessa modernidade, onde as mulheres estão dando em cima dos homens. E alguns homens, mesmo homens bons, homens casados, homens cristãos, homens fiéis, estão sendo tentados. Você, homem, alguma vez já recebeu uma insinuação de alguma mulher? Alguma vez? Eu tenho um amigo que ele é pastor. Pensa num pastor assim, qual que é o nome que a gente dá para não falar que o outro homem é bonito? Presença, o cabra é presente, tem boa aparência, alguns adjetivos assim, né? Mas o pastor é isso. E meu colega de turma, ele estava dizendo, rapaz, eu não sei o que eu faço, tem umas irmãzinhas, eu não sei mais o que fazer, as irmãs estão caindo atrás de mim, o que eu faço? Eu falei, amigão, a vantagem de ser feio, primeiro, ninguém dá em cima de você. E segundo, se alguém der em cima de você, clama o Cordeiro, clama o sangue de Jesus e diz, sai agora, em nome de Jesus. Sai agora. Se não quiser clamar o nome do Senhor Jesus, clama o seu nome, pelo menos. Diz, sai agora. No nome de Jesus e no meu também, mas corra. Corra. O homem que é homem, ele não precisa provar a sua masculinidade para ninguém. Hoje tem mulheres que chegam e diz, abre a blusa, a roupa e diz, tó. Se uma mulher fizer isso com você hoje, o que você faz? Hein, alemão? Eu falei, alemão, tem muitos alemães aqui, né? Então não é para ninguém especificamente. O que você faria? Pastor, mas eu sou homem, vai dizer que vai ficar feio. Você, jovem cristão, não tem que provar sua masculinidade para ninguém. Pode falar o que quiser. Você não gosta não? Diz não, não gosto. De você não, da minha esposa sim, ou da minha esposa quando eu casar. Eu já gosto desde agora, mas é com a minha esposa e quando eu casar com ela. Desculpem a franqueza, mas se você, jovem, diz que não transa, não tem relação sexual antes do casamento, aí fora as pessoas se chamam de arcaico. Que isso, quadrado? Peraí, estamos em 2016, você está em 1900 e Noé, 1900 e Adão, 1900 e bolinha. Jovem, seja fiel ao seu Deus. Você não tem compromisso com ele e com ela. Primeiro você tem compromisso com Deus, fiel a toda prova. E aquele pastor diz, rapaz, ore por mim. Eu disse, irmão, não vou orar por você não, você me desculpa. Por que você não vai orar por mim? Que pastor que você é? Eu disse, rapaz, eu tenho tanta gente para orar, que é você que precisa nem orar, você precisa agir. Você não precisa nem orar, você tem que agir.
Orar você já precisa todo dia, mas por isso você tem que agir. Dizer, olha, irmã, a senhora me trata a sério, toma vergonha na sua cara e vai procurar a sua turma. Uma irmã, uma vez, ela começou a contar história. Pastor, estou com problemas, eu queria a sua ajuda. Tá bom, irmã. Qual que é o problema? Pois é, pastor, estou tendo problema sexual com meu marido. O que o senhor pode ajudar? Eu disse, irmã, eu posso ajudar a senhora. Procura um sexólogo, porque eu sou pastor. Eu não sei, irmã, de sexo eu só entendo eu e a minha esposa. Eu posso dar orientação sexual para ela, de graça. Para a senhora não tem nada para falar, nem para a senhora e para o seu esposo. Se o problema é sexual, médico, sexóloga, psiquiatra, psicóloga, pastor não vai te ajudar em nada. Então, irmã, desculpa. Ah, pastor, a gente precisa conversar. Tá bom, irmã, vou conversar junto com a minha esposa. Fechou? Ah, mas aí eu fico com vergonha. Como é que a senhora não tem vergonha da minha esposa? Não tem vergonha de mim, tem da minha esposa? Eu falei, não tem conversa com a senhora. Se a senhora procurar mais uma vez, a senhora vai ser disciplinada e eu vou dizer para a igreja por quê. Não converso mais com a senhora. Não visito mais a senhora. E nunca mais. Eu não fiquei com raiva dela. Se ela ficou, não posso fazer nada. Ok? Mas nós precisamos ser fiéis a Deus. Trabalho. Estamos vivendo uma grande crise econômica no país e muitas pessoas estão ficando desempregadas. Pessoas dizendo assim, pastor, eu preciso de um emprego, mas o sábado é o dia que eu mais vendo, o sábado é o dia que mais as pessoas precisam de gente para trabalhar. Irmã Sueli, posso contar? A irmã Sueli, ela tem uma ótica. E a irmã Sueli está passando uma aprovação muito grande. O dia que ela mais vendia antes de se tornar adventista, que dia que era, irmã Sueli? Sábado. E hoje ela não vende mais o tanto que vendia por causa do sábado. E quem indicava a irmã Sueli para comprar óculos, muitos óculos, eles abriram uma ótica. Entendeu? Mais ou menos? Mas essa semana eu visitei a ela e disse, e aí, irmã, o que a senhora vai fazer? O que a senhora pretende fazer? E ela me respondeu, pastor, nem que eu volte a ser funcionária, nem que eu tenha que fazer qualquer outra coisa, mas eu vou ser fiel ao meu Deus. Ela decidiu ser fiel, mesmo com as crises, mesmo com as dificuldades da vida. Ela tomou a decisão de ser fiel a Deus, custe o que custar. Vou fazer uma propaganda grátis, se alguém quiser precisar de um óculos novo, de alguma coisa, procura a irmã Sueli, uma excelente profissional, já pesquisei ali para ver se era um excelente profissional mesmo. Ó, eu recomendo os óculos dela. Esse aqui eu comprei em Maringá. Não gosto de usar, estou sendo obrigado a usar. Mas quando tiver que trocar, irmã, já decidi que vai ser lá, viu? Fica lá na rua Iririú, número 978. Não vou ganhar nem comissão, viu, irmã? Ok? Nem comissão eu vou ganhar, ok? O que nós precisamos fazer é ser fiéis a Deus como aqueles jovens foram. Você tem sido fiel a Deus, você tem tomado a decisão de ser fiel a Deus em todos os aspectos de sua vida. Eu já perguntei e pergunto novamente para você, alguma vez o fogo da tentação ou da perseguição aqueceu tanto que você teve medo de encará-lo, medo de enfrentá-lo? Você chegou ao momento de dizer, Senhor, eu não vou conseguir, ou Senhor, não sei se vou conseguir. Aqueles jovens, eles não sabiam ao certo, verso 17, se Deus iria livrá-los ou não. Eles não impuseram nenhuma condição para Deus. No verso 17 eles dizem assim, ó rei, se o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós vamos ser fiéis ao nosso Deus. Se Ele quiser, Ele pode, Ele vai se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, nós não vamos desobedecer ao nosso Deus. Desejo de ser fiéis ao Senhor. Libertação era possível, martírio, a morte era perfeitamente possível também. E diz o texto que lemos nessa noite que eles foram jogados na fornalha. E ali passeavam, não 3, mas agora
agora 4. E o quarto personagem que apareceu foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Na hora mais terrível, no momento mais crítico da vida daqueles jovens, Jesus estava ao lado dele. Pergunto para você que me ouve nessa noite, na hora mais crítica de sua vida, você já sentiu a presença de Jesus ao seu lado? Na hora da tentação, na hora de ser fiel ao Senhor, você sentiu Jesus Cristo pertinho de você, dizendo ao seu ouvido: filho, eu estou aqui com você, eu quero te tranquilizar, eu quero te ajudar. Não importa se haverá bonança ou tempestade, o Senhor Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite, mas o milagre que você precisa, Deus tem. Ele pode fazer o milagre que você precisa. Talvez eu falo para alguém que está vivendo um drama no casamento, um drama no relacionamento. Saiba de uma coisa, Deus pode restaurar o seu lar, a sua família. Talvez eu falo nessa noite para uma mãe, para um pai que vive um drama com um filho viciado em alguma bebida, alguma droga. O filho que já não o ama, já não o respeita. Talvez eu falo para alguém que está tendo um problema com o pai ou com a mãe, talvez alguém que tem um outro tipo de problema. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele pode resolver o seu problema, Ele pode ajudar você. Ele não apenas pode, mas como Ele quer ajudar você. Eu quero terminar contando a história de um jovem cujo apelido era Judeu. Judeu, ele era um jovem peralta. Ele morava em uma cidade em Minas Gerais chamada Conselheiro Pena. Conselheiro Pena é uma cidade conhecida no Brasil todo pela quantidade de jovens que vão aos Estados Unidos para tentar a vida. Aquele jovem foi para os Estados Unidos. Para você entender quem era o Judeu, ele era tão arteiro, ele era tão bagunceiro, que um dia o padre, geralmente os padres são homens calmos, tranquilos, o padre chegou e falou assim: meu filho, eu vou pedir um favor para você, nunca mais venha na minha igreja. Você bagunça demais, você não é bem-vindo, você tira a atenção de todo mundo. A igreja, quando cai uma agulha, todo mundo escuta, mas você atrapalha, não vem mais à igreja, por favor. Esse era o judeu. E o judeu foi para os Estados Unidos. Mas antes de ir para os Estados Unidos, ele usava algumas drogas. Maconha, cocaína, e assim foi. Na época em que $600 era muito dinheiro, mais do que é hoje, judeu chegou a ganhar $600 por semana. Total, $2.400 por mês. Hoje é muito dinheiro pelo câmbio, mas na época era muito mais do que hoje. E ele recebia os $2.400 na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, quando não tinha 25 centavos de dólares, ele tinha que emprestar de alguém para comer o pãozinho, porque senão ia para o trabalho com fome. Bebidas e drogas. Judeu tinha um amigo adventista. O apelido dele era aleijadinho, porque ele não tinha uma perna. E esse jovem, ex-adventista, ou melhor, esse jovem quando ia, ou quando usava drogas, ele subia até nas paredes com uma perna só. E um dia havia um pastor adventista aqui do Brasil que estava fazendo uma semana de oração na igreja central de Boston. E de tanto esse amigo do judeu convidá-lo para ir na igreja, ele disse: tá bom, para você não me incomodar mais, para você não encher mais a minha paciência, eu vou na igreja com você. Ele foi na igreja chapado, literalmente. Gente, se entrar algum bêbado, algum drogado na igreja,
não menospreze, porque Deus pode falar com um bêbado, Deus pode falar com um drogado. Não esqueça disso. Deus falou ao coração daquele jovem. Aquele jovem drogado, no coração ele tomou a decisão de entregar a vida e o coração a Cristo. Um dia, mas continuava usando as drogas dele. Um dia, ele estava ouvindo uma música. A música, se não estou equivocada, da Legião Urbana, que dizia assim: Cordeiro de Deus, tende piedade de mim. Alguma coisa desse tipo. E aquela música falou ao coração dele. Essa frase da música falou ao coração dele. E um dia, na madrugada, ele, desesperado para usar a droga, não aguentava mais. Ele lembrou da música e começou a cantar apenas essa parte. Cordeiro de Deus, tende piedade de mim. E ele caiu aos pés do Senhor. Ele foi procurar drogas. Antes, o amigo traficante não havia dado nada. Não havia vendido para você, não tem mais nada. E assim por diante. Depois ele caiu aos pés do Senhor, orou, chorou, clamou e disse: Senhor, eu quero me entregar. E ao ponto de que ele disse assim: Senhor, eu estou duvidando se o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, eu vou te pedir agora, me mate agora, tire a minha vida, ou me transforme, porque eu não aguento mais viver da maneira que eu tenho vivido. Senhor, muda a minha vida, porque eu sou um fracasso, eu não presto, não tem mais o que fazer comigo. Depois de um tempo, bateram na porta, ele foi abrir. O traficante. Judeu chegou agora, dá boa, vem cá para você de graça, porque você vai me ajudar a enrolar aqui alguma coisa e tal, e etc. Ele olhou e disse para o rapaz: se você é meu amigo, se um dia você foi meu amigo, não quero ver você mais nunca aqui na minha casa. Que isso, judeu? Que isso, meu brother? Ele disse: eu sou uma nova criatura, mudada, transformada para a honra e glória do Senhor. Amém? Sabe quem que é o judeu? O nome do judeu é Judson Henrique Lino. Judson Henrique Lino. Consegui conversar com ele essa semana, tentando marcar um final de semana do ano que vem para os jovens aqui na igreja. Ele é pastor, secretário da Associação Mineira Sul, na cidade de Juiz de Fora. Meu colega de faculdade, 5 anos, fazíamos hora extra juntos na horta, e mais 5 anos de mestrado estudamos juntos. Uma nova criatura. Falou para alguém que está vivendo um drama, está vivendo um problema: olha, não vê saída, não vê solução, tem uma conta para pagar amanhã, abre a carteira, tudo que encontra são míseros reais, não é 100, ok? R$2, irmão Camacho, parece 100. Eu não creio na multiplicação do dinheiro agora, pelo menos. Queria crer, mas agora eu não creio. Talvez eu falo para alguém que tem uma conta impagável, não vê saída, não vê solução. Problema com o filho, problema com uma filha. Talvez o seu problema seja você mesmo. Talvez o milagre que você precisa nessa noite é que Deus mude a sua vida, é que transforme a sua vida e te dê um novo sentido à vida, te dê alegria de viver. Que você seja a pessoa que você sempre sonhou, fazendo a vontade de Deus por amor ao Senhor. Sabe o que você precisa nessa noite? Você precisa se entregar. Você precisa se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser fazer um milagre na minha vida, o Senhor pode. E se o Senhor quiser fazer um milagre na minha vida, eu estou à disposição para que este milagre seja feito. Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo solução para o meu problema. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas eu quero dizer para o Senhor nessa noite que eu quero continuar fiel, animado ao lado do Senhor. Nós vamos cantar uma música agora. Essa música fala de entrega. Eu preciso me entregar ao Senhor, preciso me entregar, preciso cair aos pés de Jesus.
E se nessa noite, se você precisa de um milagre, se nessa noite você clama a Deus por um milagre na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, na vida de alguém que você conhece, que precisa de um milagre ainda hoje, eu desafio você, enquanto estivermos cantando essa canção, eu desafio e convido você a se colocar em pé, dizendo: Senhor, eu quero me entregar. Porque eu preciso me entregar ao Senhor. Porque se o Senhor não me arrumar o dinheiro para pagar a conta amanhã, o meu nome pode ir para o SPC, para o Serasa, para o Telecheque, Cheque, e assim por diante. Mas eu quero dizer para o Senhor que se o meu nome for para o Serasa, eu ainda assim vou confiar no Senhor, eu ainda assim vou ser fiel ao Senhor. Senhor, mesmo que eu fique desempregado, eu vou confiar no Senhor. Senhor, mesmo que o Senhor não me cure, ou não cure alguém da minha família, eu ainda assim vou confiar no Senhor. E eu posso prometer para você um milagre nessa noite. Esse eu posso, porque Deus me autoriza. Sabe qual é o milagre? Deus, Ele não pode, mas Ele quer. Aliás, Ele não só pode, como quer. É fazer o milagre da transformação. Ele quer transformar a sua vida. E isso eu garanto. Não pela minha palavra, que não vale nada, mas pela palavra de Deus. Talvez alguém precisa ser transformado. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele pode e Ele quer transformar você. Enquanto estivermos cantando essa canção, se nessa noite você precisa de um milagre na sua vida ou na vida de alguém perto de você, alguém que você ama, eu desafio você a se colocar em pé e dizer assim: Senhor, estou me entregando ao Senhor. Eu estou me entregando, eu quero me entregar ao Senhor continuamente. E eu quero que o Senhor faça esse e aquele milagre na minha vida. Mas se o Senhor não fizer nenhum destes milagres, eu vou confiar no Senhor. Porque o primeiro milagre é confiar. Eu quero confiar no Senhor. E eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor na minha vida. Vamos cantar? Enquanto você estiver cantando essa canção, se você deseja se entregar ao Senhor, coloque-se em pé dizendo: eu quero me entregar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada, Senhor. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Eu e você precisamos nos entregar ao Senhor. Se entregue ao Senhor nessa noite, cante. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir a Tua voz a me falar. Preciso ouvir Tua voz a me Ele quer falar com você nessa noite. O que é que você tem a oferecer?
não tenho nada a te oferecer. Mesmo você não tendo nada, Ele ama você. Somente um coração impuro. Coração impuro e pecador. Ainda assim Ele vai continuar te amando e não vai te rejeitar, vai te aceitar. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Diga para o Senhor tomar você nas mãos dEle. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova. Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Porventura alguém nessa noite que está vivendo um drama, que olha assim, não tem saída, não tem solução, não tem mais o que fazer. Eu ia orar, mas Deus está dizendo comigo assim, chame alguém para vir à frente. Alguém que tem um problema assim, que não sabe o que fazer, não sabe o que... Não tem mais nem o que fazer, a pessoa olha e não vê saída. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Deus sabe e Ele pode resolver. Há mais alguém nessa noite que está vivendo um drama e gostaria de vir aqui à frente? Que bom que você veio, jovem. Eu não sei o seu problema, mas Deus sabe. E Deus, Ele pode resolver. Porventura mais alguém quer dizer assim, Senhor, eu quero vir à frente. Eu tenho um problema que não tem saída, eu não vejo mais. Olho e digo assim, não tem mais o que fazer. Não vejo nem esperança, não tem mais nem o que fazer. Eu não sei qual o problema de vocês. Deus sabe. E o mais importante é que Ele sabe. Eu quero orar por você essa noite. Você que está em pé, você que está vindo aqui à frente. Deus, Ele não apenas pode, como Ele quer, que você viva feliz, viva bem ao lado dEle. Eu não sei se é o problema, viu, jovem? Não sei, nem imagino. Mas Deus, Ele sabe. E Ele pode resolver, pode dar resposta hoje para você. Hoje. Mas Ele pode dar a resposta durante a semana. Mas eu quero dizer para vocês que o problema de vocês pode ser que nem Deus vai resolver aqui. Tá bom? Sabe por quê? Alguns problemas Deus permite na nossa vida para a gente depender dEle. Entenda. É para o nosso bem. Quantas vezes nós falamos não para os nossos filhos, né? Às vezes o coração está apertado ao dizer não para o filho. E com Deus é assim, aperta o coração também. Sabe por quê? A gente vê o passado e o presente. E o presente já virou passado. E Deus não, Ele olha o passado, o presente e o futuro. Vou orar por você que está em pé, que precisa de um milagre também. Na ótica humana, talvez esses que estão aqui precisam de um milagre maior do que o seu. Porque não vê saída, não vê solução. Tem nem o que fazer. Alguns não sabem nem o que fazer ou por onde começar. Mas não esqueça, o primeiro milagre, irmão Gilson, o primeiro milagre é confiar. É viver pela fé. É viver perigosamente nas mãos do Senhor. Senhor, não sei como é que vai ser, mas de uma coisa eu sei, eu vou com o Senhor. E Deus vai dar vitória. Amém. Há mais alguém que gostaria de vir à frente? Alguém que está vivendo um drama? Ninguém nem imagina. Eu nem imagino qual é o problema do irmão Gilson, desse jovem. Nem passa pela minha cabeça. Não consigo nem imaginar. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquela outra coisa? Será que é a mulher que bate nele? Um homem tão grande apanhando a mulher? Eu não sei, irmão Gilson. Mas Deus sabe. Mas Deus pode resolver. Não é São Benedito.
São Benedito é o casamenteiro. Tem um santo aí que é das causas impossíveis, né? Que eles dizem. Como é que é o nome do santo? Santo Expedito. Não é Santo Expedito, não. É Jesus, que é o santo das causas impossíveis. E Ele pode resolver os problemas de cada um de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Queremos agradecer ao Senhor porque nessa noite o Senhor insistiu conosco através da Bíblia para tomarmos a decisão de ser fiéis ao Senhor e de nos entregarmos ao Senhor. Todos nós que nos colocamos em pé nessa noite, nos colocamos em pé justamente porque primeiramente nós queremos confiar e queremos nos entregar ao Senhor. Porque nós temos um problema. Esse problema, Senhor, tem tirado o nosso sono. Esse problema tem feito muitos de nós a chorarmos. Algumas vezes, quem sabe, até duvidar do Senhor. Ó Deus, mas nós nos colocamos em pé e nós nos colocamos aqui nas mãos do Senhor, porque nós queremos clamar ao Senhor que realize esses milagres na vida de cada um de nós. Há um grupo aqui na frente, Senhor. Alguns deles olham assim para a vida, olham para o problema. E alguns, quem sabe, dizem assim: Senhor, não tem saída, não tem solução, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho nem forças para correr para algum lugar. Mas, ó Deus, aqui estão os meus problemas, aqui está a minha vida, para que o Senhor opere de acordo com a vontade do Senhor. Nós queremos, Senhor, suplicar um milagre na vida destes. Alguns milagres talvez não aconteçam, porque nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós cremos que amamos ao Senhor, nós cremos que queremos fazer a vontade do Senhor, e que a vontade do Senhor, que é maior, que é melhor, que é soberana, seja feita na vida de cada um de nós. Mas por favor, Senhor, ensina-nos a andarmos pela fé, a andarmos nos caminhos do Senhor, mesmo não vendo, mesmo não enxergando o caminho, mesmo não sabendo onde a estrada vai chegar, que o Senhor nos ajude a segurarmos bem forte na mão do Senhor, para que possamos chegar ao final com dignidade e com fidelidade para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus, entregamos a vida de cada um de nós nas mãos do Senhor. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. E mais uma vez, se for da sua vontade, faça um milagre ainda hoje, essa semana, ou quando o Senhor achar melhor, mas faça um milagre e que seja para a glória do Senhor. Nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida e essa nova semana. Que tudo quanto viermos a fazer seja pela fé e para a honra e glória de Cristo. Leva-nos para a nossa casa em paz e em segurança, sob a direção e a proteção do Senhor e dos anjos. Te pedimos por Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a você, a mim e a cada um de nós. Eu vou estar orando por cada um de vocês.